Fala, galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Mike Santos e nós vamos estar dando início hoje ao nosso DVD aí, de técnico de manutenção de computadores. Então, do que se trata esse DVD? Esse DVD ele é ótimo para a pessoa que quer entrar no ramo de manutenção de computadores. Ou até mesmo para aquela pessoa que simplesmente quer adquirir o conhecimento para quando o seu computador dá pau, né, ele poder consertar o seu computador. Então, antes da gente começar nossas videoaulas, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Todas as imagens que eu utilizei nesse curso e em vários setores de videoaula, todas essas imagens foram adquiridas através da internet, através do site de pesquisa Google. Fui lá no site de pesquisa Google, coloquei lá a imagem e mandei pesquisar memória RAM, placa-mãe, e fui encontrando essas imagens e fui fazendo aí um portfólio aí no PowerPoint para que a gente pudesse entender melhor aí a nossa videoaula. Então, para a gente dar início ao nosso curso, vamos conhecer um pouquinho de cada coisa. Essas primeiras aulas que vocês vão estar assistindo são aulas teóricas, onde eu vou estar explicando cada peça, cada componente, o que ele faz, para que ele serve, que tipo de defeito pode ocorrer nele, para que você conheça melhor o hardware, para depois de conhecer bem o hardware, a gente passar para a manutenção de softwares, ok? Então vamos lá dar início. Bom, lembrando vocês que esse curso, né, ele vai ser comercializado aí pelo MX Masters e posteriormente aí se tiver interesse por outros grupos aí. Mas por enquanto ele está exclusivo do MX Masters, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui a foto de uma placa-mãe ATX. Primeiramente, o que é uma placa-mãe? Placa-mãe é um dos componentes principais de um computador. Sem a placa-mãe, o computador não é nada, tá? A placa-mãe ela é responsável aí pela comunicação das outras peças, das outras placas que são embutidas nela. Um exemplo, vamos observar melhor essa placa-mãe aqui. A gente tem aqui o socket do processador. É nesse encaixe aqui que a gente vai estar plugando aí o processador que vai ser utilizado na placa-mãe. Aqui nós temos os sockets para a gente colocar aqui as memórias do computador. No caso, esse aqui está usando memória DDR1, ok? Nós temos aqui a IDE primária, a IDE secundária. Nós temos aqui a entradinha do flop para quem não sabe o que é, o disquete. E aqui nós temos aqui entradas PCI para ligar as outras peças, como por exemplo, modem, para ligar aqui placa de som, para ligar aqui outras placas aí utilizadas no computador, ok? Mas para a gente entender melhor aqui o que é uma placa-mãe ATX, essa placa-mãe ATX, ela começou a ser utilizada a partir de 1997. E por ser muito eficiente, ser muito boa, ela começou a tomar conta do mercado. Então antes, a partir dos computadores aí, 286, 386, Pentium, Pentium 2, usava-se a placa-mãe AT. A placa-mãe AT ela tinha uma dificuldade que ela era muito grande e as peças delas eram, vamos dizer assim, fora do padrão. Eles não tinham um padrão correto. Uma peça era maior, outra peça era menor. Às vezes você ia montar um computador, você ficava aí sem ter espaço para você trabalhar com as placas. Já a placa-mãe ATX ela foi a primeira placa a ser padronizada, ou seja, todas as peças colocadas nela vai ter o mesmo tamanho, uma mesma altura, uma mesma separação. Dessa forma fica muito mais fácil de você trabalhar com ela. E essas placas ATX, para quem não conhece, no início aí da informática, quando a gente trabalhava com aqueles computadores, aqueles branquinhos, né, lá a partir de 1995, assim, você mandava desligar o computador, por exemplo, e aparecia uma mensagem na tela dizendo que o seu computador já podia ser desligado. Era muito comum você ver isso no Windows 95 e no Windows 98. Mandava-se desligar o computador e aparecia na tela que o computador já podia ser desligado com segurança. A partir do momento que surgiu as placas ATX, você manda desligar o computador, ele vai e desliga. Ele não pede para você ir lá e apertar o botão Power para desligar o computador. Até tem uma coisa que a gente falava muito para os nossos alunos na época, que quando você ia desligar o computador, para que você não apertasse direto no botão Power do CPU. Porque se você apertasse lá aquele botão, você ia cortar a energia elétrica. E isso aí você poderia causar danos na placa-mãe e também nos outros componentes do computador. Então essa placa ATX ela foi a primeira placa a ter o sistema de desligamento automático. Quando você manda o Windows ou o sistema operacional desligar o computador, ela desliga todos os componentes e desliga logo a seguida o computador. Então isso aí veio a partir da placa ATX. Então, no caso da sigla ATX, ela na verdade não é apenas um formato de placa não, ela é um conjunto de regras
A partir do momento que começaram a se fabricar essas placas, começou a ficar tudo padronizado, ou seja, todos os componentes extras, como placas de rede, placas aí de modem, placas de som, eles foram padronizados com a mesma altura, mesma largura, mesma potência, digamos assim, mesmo ela estando dentro do computador, né? Você olhando na parte traseira do computador, você vai verificar isso aqui, ó. Somente as placas ATX possuem esse tipo de encaixe aqui para mouse e teclado. Esse formato aí de teclado é chamado de PS2. Então aqui eu tenho a entradinha para o mouse e para o teclado PS2. É interessante para a pessoa que é novata que, veja bem, cada conector que a gente tem aqui, ele tem aqui uma cor específica. No cabinho do mouse, por exemplo, vai estar lá a cor verde. Então você vai ver que a cor verde se conecta ao verde. A cor roxa no roxo, né, que é o teclado no caso aqui. E aqui nós temos os dispositivos USB. É errado você falar que é uma saída USB, porque ele não é só para saída. Por exemplo, a USB ela é utilizada como porta para entrada e para saída de informações. Então não posso dizer que é uma saída USB, porque eu posso colocar uma máquina digital, a partir desse momento estou inserindo informações através daquela entrada USB. E se eu tiver colocado uma impressora, eu estou tirando, né, saindo com informações da saída USB. Então o correto é falar que isso aqui é um dispositivo USB e não entrada ou saída USB, ok? Aqui nós temos os seriais, né? São dispositivos seriais. Aqui a gente liga aquele mouse antigo, mouse serial, e também controles de joystick. E aqui nós temos uma paralela. Essa paralela era muito utilizada naquelas impressoras antigas, principalmente aquelas impressoras matricial. Matricial é aquela impressora que você escuta ela imprimindo, faz aquele barulho, piam, piam, né? Aquela impressora é uma impressora antiga, utilizada muito aí para fazer nota fiscal. Então, olhando aqui atrás de uma placa ATX, olhando atrás do gabinete, você identifica que ela é ATX por causa desse formato, dessa disposição aqui que ela mostra dos conectores. Vamos para a próxima imagem aí. Então olha só, essa imagem aqui já está um pouco mais ampliada, né? E essa imagem, diferente dessa anterior aqui, essa imagem anterior aqui, ela é uma placa totalmente off-board. A gente percebe nessa área que eu estou passando o mouse aqui, que ela não tem aqui a placa de som. Já essa outra placa, dessa outra imagem aqui, ela já possui o som on-board, né? Então ele tem aqui, ó, embutido nela, além daquilo que a gente já falou agora, ela tem aqui também embutido o som on-board, já vem com uma placa de som aí competente. Essas placas, geralmente, elas já têm uma qualidade boa, até para você ligar aí um home theater. Então, veja bem, essa placa que estou mostrando aqui, nessa figura, já é um modelinho um pouco mais antigo, lá por volta de 2000, 2003. Mas você consegue encontrar hoje, 2008, placas que ela tem aqui muito mais saída. Ela tem saída aí para 6, 7 dispositivos diferentes e uma placa-mãe on-board. On-board significa que a placa ela é embutida na placa-mãe. Esta que a gente está vendo aqui na figura, ela só tem a placa de som embutida. Mas eu posso encontrar também com placa de rede, posso encontrar também com placa de vídeo já embutida na placa-mãe. Vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho melhor sobre aqui os sockets de encaixe aqui dos processadores, né? Voltando aqui na primeira imagem, a gente percebe aqui o local onde é o socket, onde a gente vai encaixar aqui no caso os processadores. E nessa terceira imagem aqui, eu tenho dois tipos de sockets diferentes. Aqui eu tenho o socket comum do Pentium 4, dos primeiros Pentium 4 que saiu, e aqui eu já tenho o socket utilizado para Corel 2 Duo, Corel Duo, Corel Quad, né? Então os processadores mais recentes, inclusive eu tenho aqui um Pentium 4 que já usa esse tipo de socket. Esse socket aqui que eu estou passando o mouse, esse socket ele tem aqui buracos, aonde o chip dele, do processador, é como se fosse um pente cheio de garfos, aonde você conecta aqui, ó, nesses furinhos aqui que a gente está vendo aqui do socket. Já esse outro aqui que parece uma ratoeira, ele já tem, ele é liso o processador, ele não tem aquelas pontinhas pontiagudas. Então, na verdade, ele tem aqui só pequenas manchas aqui que são onde vai fazer a ligação eletrônica, que você conecta aqui. E aqui embaixo ele tem como se fosse uma escovinha, ele é invertido. Então aqui tem um buraquinho e o processador tem as pontinhas. E aqui já é o contrário. Então hoje é comum você usar esse tipo aqui de socket para ligar o nosso processador. Então esse aqui é o processador Corel 2 Duo e também Corel Quad do mesmo modelo.
Isso aqui é muito usado em Pentium 3, Pentium 2 e Pentium 4, ok? Próxima figura. Bom, o nome desse socket aqui é socket 478, é utilizado para Athlon, utilizado para Pentium 4. Observa aqui, ó, nesta área que ele tem faltando aqui 2 pinos, para a pessoa justamente não ligar o processador de maneira errada. No processador vai ter esses 2 pinos faltando aqui. Já esse socket, que é o 775, ao invés de ele vir faltando 2 pinos, ele vem aqui, ó, com 2 chanfros, que ao você conectar o processador, ele não encaixa se você não colocar da maneira correta, justamente para proteger aí o seu equipamento. Bom, vamos para a próxima imagem. Está aqui os processadores mais comuns da atualidade. Athlon é aquele um que usa aquele modelinho lá que eu disse para vocês que parece uma escovinha, ó, dá para ver pelo canto aqui, aquele monte de pininho, aquele monte de araminho que a gente encaixa naquele socket 478, ok? E aqui nós temos já um Pentium 4, um Core 2 Duo e um Pentium 4, que eles são já do socket 775. A gente percebe isso porque ele não tem ali aqueles dentinhos. Esse aqui da imagem, ele usa o mesmo socket que o Athlon. Percebe-se aqui pelo lado, pelos aqueles 2 pininhos que estão faltando, né? Mas este aqui, o Core 2 Duo, ele não possui aqueles dentinhos faltando. Ele possui sim, ó, o buraquinho ali ao lado para você encaixar no socket 775. E uma coisa interessante que é bom falar para vocês aqui, que eu vejo muito em loja de informática, os caras cometendo uma gafe terrível. O Core Duo, ele não possui 2 processadores, ele possui um processador. Apesar desse um processador simular multitarefas. Já o Core 2 Duo, que a gente está vendo aqui na imagem, ele possui aqui, veja uma visão como se fosse um raio-x, ele possui 2 núcleos. É como se você tivesse 2 processadores ao mesmo tempo. Então ele consegue fazer 2 ou mais operações ao mesmo tempo sem travar o computador. Então isso que é interessante do processador Core 2 Duo. Apesar que o Core 2 Duo já está ficando para trás. Tem o Core Quad, que é 4 processadores. Tem o Core Centrino. Tem aí saindo agora para o ano 2009 aí o Core 7, que ele vai vir com 4 processadores. E vai ter até com 9 processadores aqui da linha Intel, certo? Então esse processador aqui é um processador muito bom, só que lembrando, normalmente quando você compra um Pentium 4, você compra ele aí a partir de 1,5 GB de velocidade, você encontra ele de 1 GB, 1.4 GB, vai até 3.8 GB. Já o Core Duo, o primeiro dele é de 1 GB. Daí ele vai 1.4, 1.6, 1.8, que é o mais comum. Hoje você consegue encontrar em Core 2 Duo até de 2.4 GB, mas isso para cada núcleo. Então você teria aí um computador com 2 processadores, digamos assim, de 2.4 GB. Lógico que a Athlon, que é produzida pela AMD, também tem seus processadores aí que são equivalentes ao Core 2 Duo ou ao Core Quad, que não vem ao caso agora. E olha essa outra figura aqui do Athlon. Veja que o Pentium 4 e o Dual Core, ou Core 2 Duo, eles são computadores que têm aqui uma blindagem em cima do processador. Já o AMD não tem essa blindagem. E o cristalzinho dele aqui fica muito fácil de uma pessoa estragar ele na hora de estar colocando o cooler. Então, sempre quando for mexer com computadores Athlon ou computadores da marca AMD, tenha muito cuidado, porque você nunca sabe aqui, ó, qual é o tipo de processador que você está usando. Ainda mais a pessoa sem experiência, que está começando agora, você pode acabar estourando esse cristalzinho aqui. Isso que a gente vai ver numa outra aula, eu tenho uma figura dele estourado para mostrar para vocês. Vamos para a próxima imagem. Olha aqui que interessante. Eu coloquei aqui as memórias mais utilizadas, e é lógico que esse curso aí a gente está aprendendo para dar manutenção em qualquer computador. Então veja bem, eu tenho aqui a memória DDR1 e a DDR2. Para leigo, é muito difícil saber qual é qual. Mas olha aqui o macete. A memória DDR é aquela que tem apenas um corte. A memória DDR1, se você observar ela, veja aqui do lado, aqui, ó, tem uma memória DDR1. Quando você observa, você percebe que todos os conectores dela aí, de cobre, são todos um ao lado do outro, como se fossem teclas de piano. E eles vêm até chegar no chanfro aqui, até chegar no corte.
Quando chega no corte, vai falhar 2 quando o corte reiniciar. Então veja bem, ele vem completo até chegar no corte. Quando chega no corte, ele falha 2 e daí ele recomeça. Então essa é a DDR1. Já a DDR2, ela vem seguindo e chega aqui, falta um e falta outro. Seria como se fosse este corte aqui, só que isso aqui é outra memória. Então veja bem, a DDR2 vai ter um chanfro parecido com isso aqui, ó. Vai ter 2 faltando, só que é do lado direito, não do lado esquerdo como essa memória. Mas vai ter 2 conectorzinhos ali faltando do lado direito. Já a memória DDR2, ela tem um para cada lado faltando. Muito fácil. Então, só se lembrar. 2 faltando, DDR1. 1 para cada lado, DDR2. DDR2, outra tecnologia, já é muito mais fácil para você trabalhar, muito melhor, muito mais rápido que a DDR1. Apesar de quando você vai comprar ou precisa trocar uma dessas memórias, não sei por qual cargas d'água, mas a DDR1 é muito mais cara que a DDR2. Ok? Eu poderia falar aqui, perder um monte de tempo falando para vocês de frequência, de outras coisas que precisam para a memória, eu vou deixar isso para uma outra videoaula. Aqui embaixo nós temos uma memória DDR2 e em cima uma DDR1. Então DDR1, DDR2. E aqui embaixo nós temos uma memória DIMM. Memória DIMM ela foi utilizada até o Pentium 3. A partir do Pentium 4 é DDR. Tem alguns computadores Pentium 4, os primeiros que saiu, que usa memória DIMM. Certo? Mas é muito raro. Hoje é comum você encontrar aí computadores Celerons, computadores aí Pentium 4, Athlon, que vêm só para DDR1 ou DDR2. O mais comum hoje atual é DDR2, até ser uma nova tecnologia. Então essas memórias aqui, as plaquinhas de memória DIMM, já caíram em desuso, já nem se encontra mais para comprar. Todas essas que estão aqui do lado são memórias DDR1 e DDR2. A diferença está no olhar no corte, que não dá para ver bem na figura aqui, mas essas aqui são todas DDR1. Tá? DDR1, falta 2 um lado. Ok? Vamos para a próxima imagem. Sockets da memória. Eu tenho aqui a imagem do local onde você vai encaixar a memória. No caso desta figura, este socket aqui da memória, ele é para a memória DIMM. Veja que ele tem 2 cortes. Você coloca a memória aqui e aperta ela para baixo, e isso aqui ó, vai travar. Tá? Veja que a memória ela é ao lado do processador. E é interessante você saber uma coisa. Se você está usando um computador que tem placa de vídeo on-board, essa placa de vídeo on-board ela não vem com um processador interno, como uma placa de vídeo aceleradora 3D. Como assim? Quando chegar na placa de vídeo eu vou explicar isso melhor. Mas eu quero que vocês saibam que toda a memória RAM ela começa a ser instalada aqui a partir do encaixe número 1. Para você saber qual é o número 1, você procura ao lado, assim, ó, que vai ter aqui uma inscrição dizendo qual que é 1, qual que é 2, qual que é 3. Por que você começa a partir da 1? Porque a memória da placa de vídeo on-board vai ser roubada da tua memória RAM. E esta memória vai ter que estar no dispositivo aqui número 1. Se você estivesse usando, por exemplo, uma placa de vídeo off-board, uma placa de vídeo aí 3D, você ia ter nessa placa de vídeo uma quantidade de memória para a própria placa. Então você poderia começar a instalar a partir do segundo, pulando o primeiro. Mas é importante que você siga a ordem. Primeiro socket, segundo e terceiro para você colocar aí as placas de memória. Então começa do 1 e vai seguindo a sequência. Mas se você tem uma memória, você tem uma placa de vídeo on-board, ele vai estar roubando memória da memória RAM que você vai estar ligando aqui. Aqui a gente tem aqui uma ideia de como que é o encaixe. Então aqui está o socket do processador e aqui a gente tem ali o slot para DIMM 1, DIMM 2, DIMM 3. O que vem ser DIMM? Quer dizer que a memória que eu vou estar usando aqui seria a memória DIMM. E aqui seria número 1, número 2, número 3. Então, ó, observando, número 1, número 2, número 3. Ok? Veja bem aqui, para você saber qual é a ordem de instalação. Esta imagem está mostrando aqui, ó, que eu vou encaixar a primeira memória aqui na DIMM 1, que vai ser este socket aqui. A DIMM 2 seria aqui e a DIMM 3 aqui. Esta figura está mostrando como se fosse memória DIMM, mas se eu estivesse instalando memória DDR, ia estar escrito aqui DDR1,
DDR2, DDR3, mas não se refere a ser o modelo DDR1 e DDR2, e sim o encaixe da memória DDR no slot 1, encaixe da memória DDR1 no encaixe 2, encaixe da memória DDR3, certo? DDR1 no encaixe 3. Posição correta do encaixe. Bom, a posição correta é uma moleza, né? Se o cara já brincou aí de Lego, ele vai ver, ó, chanfro no encaixe, chanfro no encaixe, tá? Então essa seria a posição para você colocar cada encaixe exatamente no seu chanfro, cada um no seu quadrado, né? Então vamos lá. Quando você encaixar o chanfro, né, no seu módulo específico, então veja bem, chanfro no socket e no módulo. Então o módulo que a gente fala é a placa de memória, a placa de memória é chamada módulo de memória. Então eu vou pegar aqui a placa de memória, vou encaixar certinho aqui, ó, na posição e vou apertar lá para baixo, ó, que ela vai fechar, no caso, bem certo. Então verifique a posição do encaixe. Verifiquei a posição do encaixe, soltei aqui as travas e vou apertar desta maneira, sempre segurando aqui pelas bordas laterais. Nunca pegue uma memória pelo meio, porque você pode acabar queimando ela. Na sequência das videoaulas, a próxima sequência aí, eu vou estar falando sobre os perigos da montagem sem técnica. E aí você vai aprender aí algumas coisas que você precisa saber sobre a memória. Então veja bem, essa foto aqui tem uma foto antiga que está mostrando uma memória de 32 MB. Isso aqui acho que é raridade. Mas até hoje a maneira de encaixar é a mesma. Você coloca ela certinho, ó, chanfro com o furinho ali certinho e pressiona reto para baixo os dois lados ao mesmo tempo. E a travinha ali, ó, ela vai fechar. Olha como é que vai ficar a travinha, ela vai encaixar certinho, ó. Não tem muito segredo. Isso aqui na videoaula, montando o computador, aí vocês vão perceber que eu vou estar fazendo isso aí. E aqui como é que faz para eu remover a memória? Então, primeiro eu solto, né, a travinha, depois eu tiro a memória ali do socket, do slot. Então olha só, slots PCI. Os slots PCI, eles são utilizados para você colocar placa de som, placa de rede, modem, placas digitalizador de vídeo, aquelas placas com captura de vídeo, né? Qualquer placa PCI, ela pode ser colocada em qualquer slot. Eu não tenho uma ordem correta para colocar. Tipo, vou colocar a memória, vou colocar aqui a placa de vídeo aqui. Vou colocar aqui a placa de som aqui. Não. A memória, o encaixe do slot PCI pode ser colocado em qualquer ordem. Uma vez que você colocou e formatou o computador e instalou os drives, daí se você mudar ele de local, ele vai dar problema. Mas se você encaixar ele ali na hora da montagem, tanto faz, qualquer lugar dá certo. Não tem uma ordem específica para se colocar. E a vantagem aí do slot PCI é que ele tem uma certa velocidade que é superior aos slots anteriores ao PCI. Então veja bem, esses slots PCI eles são bem velozes. Um modem, por exemplo, exige cerca aí de 5.000 bytes, enquanto que uma placa de rede exige 12 megabytes, né? Essa velocidade desses slots aí são suficientes para a maioria das placas. Hoje tem um slot chamado PCX, que é utilizado na placa de vídeo, que dobra a velocidade e a potência da placa de vídeo, que já é uma tecnologia recente, que saiu há cerca de 1 mês, 2 meses atrás aí. Então esses aqui são os slots PCI. Já aqui atrás, ó, eu tenho um slotzinho antigo, tá? Que é o que utilizava antes naquelas placas AT, e não na ATX, que é o caso dessa aqui. Aqui nós temos uma placa de fax modem do modelo PCI. É muito fácil você definir o que é um modem, porque quando você olha nele no gabinete, ele vai ter aqui, ó, uma entrada e uma saída. Então esses dois encaixes aqui significam que ele é um fax modem, porque a placa de rede ela é um pouquinho diferente. A placa de rede ela tem apenas uma, tá? Enquanto que a placa de modem tem duas. Uma você vai ligar a linha telefônica e no outro você vai ligar o fone. Então veja bem, aqui eu vou ligar a linha telefônica e aqui eu vou ligar o fone, no caso o telefone. Para que serve o fax modem? Fax modem é uma placa que utiliza conversão de estilos diferentes de arquivos. Como assim? Vamos tornar isso mais fácil. Quando a mensagem da internet ela vem através do cabo telefônico, ela vem no formato analógico. Quando essa transmissão chega até, no caso aqui, o modem
O modem converte esse sinal analógico em sinal digital e manda esse sinal digital para o processador, e o processador vai trabalhar com esse sinal. E quando você envia alguma coisa para a internet, ele faz o trabalho contrário. Ele pega através do processador o sinal digital, converte em sinal analógico e envia pela linha telefônica. Isso é o que a placa do fax modem faz. Com essa placa é possível você acessar a internet. Lógico que é a internet de escada que é aquela coisa, né? Mas deixa você conectar aí a internet. Algumas placas elas têm aqui a entrada para microfone e para saída de som, como essa aqui da figura que nós estamos vendo. A próxima figura aqui é uma placa de som PCI. Atualmente essas placas de som, elas vêm com uma potência tão grande que elas são capazes de tocar aí uma grande quantidade de caixas de som. Por exemplo, aqui na minha escola, como eu dou aula sentado atrás dos alunos, através do meu computador, da minha placa de vídeo, eu envio para uma TV de tela grande e os alunos verificam, enquanto eu estou explicando a matéria, eles vão vendo o que eu estou fazendo lá na tela da TV e repetem o passo comigo. Só que o som sai lá num rádio potente que está na frente dos alunos. E eu só consigo transmitir esse som para aquele rádio de 5.000 watts por causa da placa de som ser uma placa de som competente. Então eu tenho aqui atrás saídas P2 e também tenho aqui atrás, veja bem que interessante, esse pininho preto aqui é para você colocar o home theater, o verdinho para você conectar a caixinha de som, o rosa para o microfone e o azulzinho para o auxiliar, e aqui é o P2. E nós temos aqui também a entrada para MIDI, onde você pode ligar aqui joysticks e também dispositivos como, por exemplo, teclado musical. Tá? É bem interessante aí a placa de som. E a placa de som faz aquilo que o modem faz. Ela recebe transmissão através de analógico, converte em digital e manda para o processador. Quando o processador manda em digital, ela converte em analógico e manda para a caixinha de som, para que a gente possa ouvir aí o som com qualidade. Placa de rede PCI. A placa de rede ela é responsável pela comunicação de computador com computador. Exemplo, quando você vai numa LAN house, é possível você acessar a internet porque ela está dividida em rede, através de um dispositivo chamado hub e através de cabos e da sua placa de rede PCI. No caso, essa placa que nós estamos vendo é uma placa off-board, porque atualmente ela sempre já vem embutida na placa-mãe, ela vem on-board. E essas placas de rede elas são suficientes para a rede que a gente tem aqui no Brasil. Porque o normal das placas de rede é de você pegar aí até 100 megabytes por segundo. Tá? E a transmissão normalmente de internet ou de outras formas de transmissão de rede são aí de 5 mega. A internet, por enquanto, no Brasil está limitada aí a no máximo 2 mega para o usuário doméstico. Então essa placa de rede aqui seria muito ótima para você ligar uma rede nela. Então é interessante que aquela plaquinha de modem ela tem 2 encaixes e a placa de rede aqui tem apenas um. E o tamanho dele é maior, dá quase o dobro do tamanho daquela placa de modem. E aqui é o slot, né, que a gente vai estar ligando ali no caso a placa de rede, a placa de som e o modem. E esse aqui é o slot AGP. O que significa o AGP? A sigla AGP eu não vou ficar devendo para vocês porque não me recordo agora o que significa, mas vou dizer aqui o que é um encaixe aqui, um slot de placa AGP. AGP significa que essa placa ela é exclusiva para um único propósito. É para você conectar nela uma placa de vídeo aceleradora 3D. Essas placas de vídeo são placas capazes assim de gerar uma imagem tridimensional muito boa. Ela é muito comum em jogos. Então, quando você quer colocar uma placa de vídeo no computador, vai ser sempre slot AGP ou atualmente PCX. Temos aqui uma imagem de uma placa de vídeo que no caso é ligado lá no slot AGP. Essa aqui é uma placa de vídeo 3D e é importante a gente descobrir aqui, aprender bem sobre a placa de vídeo, porque hoje qualquer criança sem nenhum tipo de noção de informática sabe que para jogar o joguinho interessante, o joguinho que ele gosta, vou dar um exemplo, GTA 4, Need for Speed, para você jogar esses jogos ter uma resolução gráfica muito alta, você precisa ter uma placa aceleradora 3D no seu computador. Hoje pode-se usar o modelo AGP, que é o que vocês estão vendo na figura, ou PCX, que eu ainda não consegui pegar nenhuma imagem na internet do PCX.
você tem aqui atrás uma saída, um conector de 15 pinos, que é para você conectar no monitor. Esta imagem aqui dessa placa de vídeo é uma placa de vídeo de 32 MB. Eu uso aqui nesse computador que estou gravando a videoaula, uma placa de vídeo AGP de 256 MB, apesar de já existir até de 512, que é uma velocidade tremenda. Mas eu uso aqui uma de 256 e consigo jogar qualquer jogo que eu quero utilizar através desse computador. Só que a minha placa ela tem dois dispositivos a mais. Além dela ter essa saída aqui, ela também possui uma saída aqui chamada de Super Vídeo, que não tem no caso nessa imagem aqui, mas eu conecto a TV na minha placa de vídeo. Assim, eu posso transmitir as informações da tela desse computador para uma TV e todo mundo assistir, como se fosse um data show, certo? Essas placas de vídeo 3D, elas possuem um processador próprio. E aqui embaixo desse cooler é que fica esse processador. Esse processador ele é exclusivo para calcular formas gráficas para você poder utilizar um jogo com melhor qualidade sem o teu jogo estar travando. É importante dizer que o conjunto processador, memória e placa de vídeo estão diretamente conectados, ligadas à velocidade do jogo que você vai estar utilizando. Quando você coloca uma placa de vídeo no computador e essa placa de vídeo ela é mal encaixada, geralmente ela não liga a tela, o computador fica pitando, fica pi, 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 pi. Daí você vai lá, tenta encaixar novamente e vê se a placa de vídeo funcionou. Se a placa de vídeo queima, o computador ele não inicia. Tá? Tem modelos de placa-mãe que não permite que o computador inicie, mas você não vai ver imagem nenhuma. Mas normalmente quando uma placa está queimada, você vê o computador, ele não inicia o computador. Não faz nada, fica travado. Aqui nós estamos vendo aqui a trava do slot AGP. Quando você põe aqui a placa da placa de vídeo AGP, automaticamente essa travinha aqui, ela aperta, como a da memória aqui, ela aperta, travando aqui no caso a placa AGP, para que ela não solte. Porque os coolers do computador, você deve estar ouvindo na videoaula, parece um barulho de motor, de ladeira, é o meu cooler aqui que está acelerando aqui no processador, e é um cooler bem alto, e a gente percebe que o tempo todo o computador está com esse barulho tipo um no computador. Quando ele para de fazer barulho, você tem que se preocupar, porque daí ele parou de ventilar, parou de resfriar aí o processador. Mas veja bem, como o cooler ele vibra demais, ele trepida muito, é muito comum das placas se soltarem aqui ou darem mau contato. Então por isso que foi colocada essa trava de slot AGP aqui junto à placa de vídeo. Vamos ver aqui na próxima imagem como que a gente vai fazer. Ó. A gente empurra a placa para baixo e a partir do momento que a gente empurra essa placa para baixo, a trava vai prender automaticamente aqui, tá? Vai prender aqui automaticamente a nossa placa de vídeo AGP. Então coloquei nessa posição, lembrando que eu não posso pegar a placa para o meio, vou pegar nos conectores, apertei para baixo, olha lá. Depois é só parafusar a placa e fica tudo beleza, só trabalhar. Para remover, tira-se o parafuso e puxa pelas laterais reto para cima, sem fazer aquela forçadinha para ela soltar para você remover, ok? Conectores da interface IDE. IDE é o local onde você vai ligar aqui, ó, o seu gravador de CD, gravador de DVD. Você vai estar ligando aqui o seu HD ATA, que é aquele HD antigo que usa um cabo flat bem grosso, um cabo flat aí com mais de 80 pinos, certo? Então veja bem, aqui está a disposição de uma placa, mostrando aqui onde está PCI 1, PCI 2, PCI 3, e aqui nós temos a IDE. A IDE 1 é a IDE a qual a gente verifica aqui, ó, que ela é azul. Veja bem, ó, IDE primária ou IDE 1. A IDE 2 ela vai ser preta e o FLUP é menorzinho que os dois. Então, veja bem, a IDE 1 ela é azul ou outra cor chamativa, tá? E a IDE 2 ela é uma cor preta fixa. E aqui no cabo flat você vai ligar a ponta azul do cabo de 80 vias na parte azul, no conector azul aqui da placa-mãe. E você vai conectar neste ponto aqui, você vai conectar o seu disco rígido.